Olá pessoal, tudo bem? Vai ir aqui para nossa videoaula, página 21, exercício 4, para a gente finalizar aquela parte dos exercícios anteriores da última videoaula. O que vocês irão fazer aqui? Responda essas questões sobre o texto com o nome do adolescente correspondente. Então, vocês irão vir aqui nesse texto, tá vendo? Ó, tem o nome aqui, ó, Price Pace, aqui, ó, Xiongfan Zheng, aqui, ó, Palestinian, e vai, ó, todos eles têm um nome, porque cada um falou aqui, ó, Michel, e assim vai. Tá? Esses nomes vocês irão preencher aqui de acordo com o que está pedindo. Who dreams about getting into a good university? Quem que sonhou sobre entrar numa boa universidade? Aí vocês irão colocar o nome dele aqui. É só isso, o nome do adolescente que corresponde a cada questão aqui. Exercício 5 a gente não vai fazer, então pode pular. Agora aqui no Check It Out, ele é um review, vocês já sabem o que é presente simples, presente contínuo, passado simples, passado perfeito e futuro. Vocês já sabem isso. O que eu quero que vocês grifem agora é essas palavras aqui, ó. Lives, finished, am learning, o has. You move it, you will do. Grifaram? Legal. Agora que vocês grifaram, vocês irão ligar aqui, ó, cada frase com a sua conjugação verbal correspondente. É isso que vocês irão fazer nesse exercício 1 aqui. Ligar para marcar qual é a conjugação que está aqui nessa primeira frase. Legal. Fez isso? É isso mesmo. Ótimo. Seguindo aqui, olha só, vocês vão voltar lá na sentença, onde está falando que é para sublinhar, vocês já fizeram agora que eu pedi para vocês. Vocês irão analisá-las e completar essa tabela aqui, ó, com as conjugações. Dentro do presente tem o presente simples, presente contínuo e o presente perfeito. Só que existem algumas lacunas aqui que precisam ser preenchidas. A mesma coisa no passado e a mesma coisa para o futuro. A primeira aqui, como é a mais fácil, eu vou fazer para vocês, mas as outras vocês irão fazer. Então, no presente simples, é sujeito e o verbo na forma base. Para he, it, adiciona-se o que? Então, eu venho aqui e analiso, eu acabei de falar para vocês grifarem. O verbo é live, só que eu, como estou falando do Josh, que é he, então eu acrescentei o que para o verbo? O S. Então aqui nessa lacuna eu vou colocar o S, porque para he, it adiciona-se o S no verbo. Lembra? Presente simples. Falei em terceira pessoa do singular, o verbo vai mudar um pouco. Então normalmente eu acrescento o S. E ele aqui vem embaixo falando, é usado para falar sobre hábitos e fatos. O contínuo é usado para falar sobre ações em progressos e fazer descrições. Present Perfect é usado para falar sobre ações que aconteceram em um ponto lá não específico no passado, um evento que não terminou ainda e a ação que diz no passado e contínuo até agora, ou seja, ela tem uma continuidade. Aconteceu lá no passado um ponto inespecífico. O ponto que aconteceu não me importa, mas aconteceu no passado e remete aos dias de hoje. Então isso é o Present Perfect. O passado é usado para falar sobre ações que finalizaram ou eventos, né, lá no passado. Então, coisa de passado simples. Passado contínuo é uma ação que aconteceu lá no passado, porém ela teve aí um andamento, um progresso, tá? Dentro do próprio passado, é claro. E o futuro é para falar sobre previsões ou decisões feitas no momento da fala. E aqui embaixo vem uma observação. Nós podemos também usar o Present Continuous e o Be Going To para falar sobre planos
ou alguma expectativa que você tenha para o futuro. Aí eu posso usar esse daqui também, present continuous ou be going to. Exercício 3. Cheque alguns exemplos de sentenças negativas, analise-os e responda as questões que seguem. Primeira, I wasn't really ready to graduate and get a job. Eu não estava pronto, realmente pronto, para me formar, né, e conseguir um trabalho. Her story is not different to many Kenyan youth. A história dela não é diferente de muitos jovens quenianos. I don't know anything. Eu não sei nada. E aqui, para responder A, fala assim: como nós podemos fazer as sentenças negativas com o verbo be? Como nós podemos fazer sentenças negativas sem o verbo be? Agora é com vocês. Eu prefiro que vocês expliquem o que vocês têm que fazer, não só colocar como é que fica de estrutura, porque eu quero entender também. Então é legal você colocar o porquê, como que faz, tá? Aqui na 4, marque as conjugações correspondentes com os verbos auxiliares. Então nós temos as conjugações de passado, presente e futuro. E para eles nós temos os verbos auxiliares. O do e o don't eu uso para quem? Em que conjugação? O did e o didn't. O have e o haven't. O will e o won't. O has e o hasn't. E o do e o does. Então é isso que vocês irão fazer. Ligar de acordo com a conjugação. Lembre-se, para fazer questões, o verbo auxiliar sempre vem antes do sujeito. Então eu tenho aqui na primeira o will como verbo auxiliar. Will you go to college? Eu tenho aqui na segunda o are, que é o verbo be, ele é auxiliar, então when are you taking the entrance exams? E aqui eu tenho o verbo have, que também é um verbo auxiliar, flexionado então para Janet, que é a terceira pessoa do singular, fica has. Has Janet visited the university campus? E aí é desse jeito mesmo que eu faço questões. Feito tudo isso, o que vocês irão colocar aqui? As conjugações para cada sentença. Gabriel and I didn't go to the same middle school. Essa frase aqui está no presente, passado, futuro, presente contínuo, passado contínuo, presente perfeito. Então é isso que vocês irão colocar em cada sentença aqui na frente, tá? A conjugação. Exercício 2. Vocês irão escolher qual é a melhor opção para preencher a sentença. E aqui, pode estar no presente, passado ou futuro, você que vai ler, entender e marcar qual é a opção correta. Exercício 3. Vocês irão utilizar os verbos que estão aqui entre parênteses. Preste atenção no contexto e escolha o verbo correto, a conjugação verbal correta para preencher. Então, os verbos já estão aqui entre parênteses. Preste atenção nisso aqui também, ó. Not wait, ou seja, é forma negativa. Not get também, e assim vai, tá? Professor, por que aqui tem dois espaços? É porque isso aqui é um advérbio. E aí você vai colocar antes do advérbio o verbo auxiliar e depois dele o verbo principal, sinal que não é presente simples aqui, você vai ter que entender qual é, tá? A G também tá assim. Legal, a G, ela é uma questão. E questão tá falando que Kyla aqui é o sujeito. Então o verbo auxiliar vem antes e depois vem o verbo principal, igual vem aqui na letra C. Muito bem, obrigado por essas questões que elas são importantes, hein? Elas tiram dúvida. E essa parte da Idea Factors a gente não costuma fazer, mas o Organizer Ideas é bacana a gente fazer. E esse aqui fala assim, ó, marque as palavras conectadas à faculdade e universidade. Aliás, a vida, né, na faculdade e na universidade com as suas definições. Então vocês têm aqui, ó, todas as palavras e as definições aqui, vocês irão marcar as letras aqui. E no exercício 2 eu quero que vocês coloquem ocupações que comecem com essas letras aqui, tá? Então coloquem aí as ocupações que vocês conhecem que iniciam com essas letras aí.
on a tree. I'm just sitting here